Agora vamos falar de vendas, porque vender não é uma tarefa fácil. É preciso preparo, resiliência e saber lidar muito bem com pessoas. Com a pandemia, a crise econômica e política, o comércio varejista, por exemplo, ele tem sentido bastante a dificuldade para, por exemplo, aderir ao e-commerce. A plataforma ainda é pouco usada por grande parte dos lojistas, afetando diretamente a saúde financeira do negócio. Para explicar um pouquinho melhor para a gente como é que funciona esse mundo das vendas virtuais e dar, inclusive, dicas importantes aqui no Jornal do Continente, a gente fala com o especialista Marcelo Reis. Marcelo, boa noite. Obrigado pela participação no Jornal do Continente desta segunda-feira. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos começar com a primeira pergunta, né? Quais são as dicas importantes que você pode passar e dar para quem quer abrir, por exemplo, um e-commerce? Começar assim, vou aproveitar esse período agora para, quem sabe, incrementar as minhas vendas. Então, eu acho que a primeira dica é se planejar, né? A gente está num momento em que a gente tem que ter estratégia e o planejamento ele é fundamental. E o que eu digo de planejamento, né? Principalmente quando você está falando de e-commerce, é você entender qual a plataforma que você vai utilizar, quais são os clientes que você vai querer abordar, aqueles seus clientes, quais o tipo de plataforma, qual o tipo de site, qual o tipo de rede social que ele utiliza, né? E aí você entendendo e planejando isso, você vai ser muito mais assertivo na hora de preparar, digamos assim, esse ambiente virtual, né? Um grande erro que as empresas cometem nesse momento é que elas saem no desespero, sem planejamento, fazendo o seu trabalho de preparação de sites, ambientes virtuais e acabam não atingindo o objetivo. Marcelo, quem já tem, por exemplo, uma loja, um comércio estabelecido, né, que tem aquela movimentação presencial, apesar de com algumas restrições, pode também ter esse mesmo sucesso de vendas via internet, em casa, para as pessoas também vender os produtos? Claro, acho que a gente pode até pegar, você tem essas grandes empresas americanas, né, que eles têm, a venda deles é muito maior pela ferramenta digital do que no ponto físico, inclusive algumas não têm nem ponto físico. Eu acho que tudo depende muito, você tem que botar o cliente no centro do negócio, entender como que o cliente ele vai acessar de forma fácil, de forma ágil a plataforma. Se o cliente gostar de utilizar a plataforma, ele certamente vai ter muito mais sucesso na área de vendas digitais do que numa loja física. Sem contar que, às vezes, o custo de você ter uma ferramenta digital é muito mais barato do que, às vezes, você ficar pagando aluguel, pagando contas, etc., de uma loja física, né? Então, o planejamento é sempre fundamental. Você falou de planejamento, que é importante, né? Para quem está nesse mundo do e-commerce agora, durante esse isolamento social. Mas a estratégia de convencimento para o cliente, como é que pode ser feito isso? Qual a dica que você dá como especialista da área? Então, acho que a estratégia de convencimento para as pessoas, primeiro é você levar eles da loja física para a loja virtual. Como é que você faz isso? Promoções, você está muito presente em redes sociais, porque você começa a ter um novo canal de vendas, né? Então, além de redes sociais, uma outra dica que eu tenho dado bastante também, que tem me perguntado, é utilizar as mídias, né? Rádios, televisão, jornais, porque o cliente ele tem que estar presente, a empresa tem que estar presente para o cliente, de uma forma que ela possa acessar rapidamente nos sites e ver a sua marca ali. E vendo a marca ali, certamente ela vai estar migrando para o site de e-commerce. E quando chega no site de e-commerce, o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar que ela é atendida da mesma forma, ela vai ver que tem promoções e, principalmente, tem que ter uma logística ágil. Não adianta você também fazer, às vezes, uma loja e você vai demorar uma semana para fazer uma entrega quando você pode ir na loja física e comprar na mesma hora. Então, você ter a logística eficiente, estar visível e fazer promoções são 3 dicas que eu dou quem quer entrar nesse mundo virtual. Agora é importante também, né, Marcelo, as pessoas saberem que não é uma coisa do futuro. Já vivemos essa ferramenta no presente, que né, tem que ter um crescimento muito grande no Brasil e em vários países do mundo. Eu estava vendo até uma reportagem interessante que falava o seguinte, o e-commerce, toda a plataforma digital, de venda digital, ela só por causa desse momento que a gente está vivendo, e eu acho que nesse ponto a gente pode ver como uma oportunidade, ela foi alavancada quase que em alguns meses, o que poderia vir a ser alavancado em 5 anos. Então, só para a gente ver também que a gente não está falando, tem muita gente que fala que você está no mundo digital, é uma coisa interessante, é legal. Não é mais isso. Hoje o mundo digital é certamente
uma ferramenta de vendas, é um meio de vendas, é um canal de vendas. Se você não está lá, e é o que está acontecendo com algumas empresas nesse momento que não se planejaram e não entraram no mundo digital, elas simplesmente não aparecem para os clientes, né? Então você está certíssimo. A ferramenta digital hoje é uma realidade. E primar também, né, Marcelo, que é fundamental no produto, na qualidade do que está sendo oferecido, mesmo sendo virtual, né? Exatamente. Tem uma coisa que se chama, né, hoje também está muito em voga, que se chama Omnichannel. E o que é o Omnichannel? É você colocar o cliente no centro do negócio. Então, o cliente, independente de onde ele estiver e qual tipo de produto, qual tipo de ferramenta que ele esteja utilizando para falar com a loja, ela tem que ser a mesma. A qualidade é primordial, a responsabilidade é do lojista ao final das contas, e o cliente tem que se sentir bem atendido, tem que se sentir bem servido e com produto de qualidade para que ele volte a comprar, senão também o esforço não vale a pena. Marcelo, muito obrigado pela participação no Jornal do Continente, pelas dicas importantes. Vou repassar para os amigos, hein? Eu tenho muitos amigos aí que né, utilizam esse tipo de ferramenta, essas dicas que você repassou para nós. Boa semana, um grande abraço. Abraço, obrigado. Tchau, tchau.